Você provavelmente já ouviu essa história antes. Um conto antigo, quase infantil, sobre um homem com uma flauta que salvou uma cidade de uma praga de ratos. Mas e se eu te disser que essa história é apenas a superfície de algo muito mais obscuro, que envolve desaparecimentos inexplicáveis e um mistério que a própria história tenta esconder? Que a verdade por trás do som daquela flauta é algo que até hoje provoca calafrios e dúvidas profundas? No coração da Europa medieval, numa cidade chamada Hamelin, vivia um povo que enfrentava uma ameaça terrível. Ratos infestavam suas casas, roubavam suas colheitas e espalhavam doenças mortais. Era uma época em que a sobrevivência dependia da proteção contra perigos que iam muito além da imaginação. Foi então que surgiu ele, um homem misterioso, vestido com roupas coloridas e carregando uma flauta que parecia ter o poder de hipnotizar qualquer um que a ouvisse. Ele prometeu livrar Hamelin da praga em troca de uma recompensa generosa. Sem alternativa, o prefeito aceitou o acordo. E o que aconteceu depois foi tão incrível que parecia magia. Ao som daquela melodia, os ratos deixaram suas tocas, seguindo o flautista pelas ruas até desaparecerem no rio, onde nunca mais foram vistos. Hamelin celebrou a vitória, e o homem voltou para receber seu pagamento. Mas o que parecia ser um final feliz ainda guardava segredos. Quando o prefeito se recusou a honrar a promessa, expulsando o flautista com desprezo, um silêncio estranho caiu sobre a cidade. Foi naquela mesma noite que o som da flauta voltou a ecoar, não mais para atrair ratos, mas para chamar algo muito mais precioso: as crianças de Hamelin. Uma a uma, as crianças saíram de suas casas, atraídas pela melodia que parecia falar diretamente a elas. Uma canção hipnótica que ninguém mais conseguia ouvir. Elas seguiram o flautista pelas ruas escuras, numa procissão silenciosa que ninguém ousou interromper. Na manhã seguinte, as casas estavam vazias. Os pais desesperados. Nem as crianças nem o flautista jamais foram vistos novamente. A cidade mergulhou em um luto profundo, e o desaparecimento tornou-se uma lenda, passada de geração em geração. Alguns diziam que as crianças haviam sido levadas para uma terra mágica, outros que haviam sido vítimas de um destino trágico. Mas o fato era que Hamelin jamais voltou a ser a mesma. Essa é a lenda que muitos conhecem, um conto contado como uma fábula sobre a importância de cumprir promessas e o perigo da traição. Mas, como toda boa história, há muito mais por trás dela. Segredos que foram enterrados sob o peso do tempo, sombras que se escondem nas entrelinhas dessa narrativa. O som daquela flauta, tão doce e encantador, esconde algo sombrio, algo que poucos ousam investigar. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Para onde foram as crianças? E quem era realmente aquele flautista? Essas perguntas permanecem sem resposta. Um mistério que desafia o tempo e a razão. E, enquanto Hamelin tenta apagar essa dor, o eco daquela melodia ainda ressoa nas paredes do castelo e nas ruas vazias. Um lembrete silencioso de uma promessa quebrada e de um segredo que talvez nunca deva ser revelado. O desaparecimento das crianças de Hamelin permaneceu por séculos como um buraco na memória coletiva da cidade. Não havia corpos, não havia testemunhas, apenas a certeza de que, em um único instante, todo o futuro de uma geração havia se esvaído como fumaça. Com o tempo, as versões suaves da história foram tomando conta do imaginário popular, transformando o episódio em uma fábula moral sobre promessas quebradas. Mas sob as pedras das ruas estreitas e sob os arquivos empoeirados da Europa medieval, fragmentos inquietantes sugerem que o conto pode ter sido um registro velado de um fato real e terrível. Alguns dos mais antigos manuscritos de Hamelin não mencionam ratos. O relato que aparece nas primeiras crônicas não fala de infestação alguma, mas sim de um estranho que chegou vestido de cores vivas e que, por algum motivo, atraiu as crianças para longe.
A presença dos ratos só teria surgido muito depois, talvez como metáfora, ou para suavizar a dureza de um desaparecimento em massa. Por que então inventar a praga? Talvez porque fosse mais fácil contar que um homem livrou a cidade de animais do que admitir que a cidade não conseguiu impedir que suas próprias crianças fossem levadas. A teoria mais recorrente entre alguns historiadores é que o episódio aconteceu em 26 de junho de 1284, um registro de vitral que existiu na igreja de Hamelin e que desapareceu no século XVII, mostrava um homem conduzindo crianças para fora da cidade. A inscrição mencionava esse dia específico, mas não dava detalhes. Teria sido uma tragédia natural? Um sequestro em massa? Ou algo ainda mais obscuro, oculto pela necessidade de proteger reputações e famílias? Há quem acredite que o flautista tenha sido, na verdade, um recrutador, alguém enviado para levar jovens para colonizar terras distantes, talvez no leste europeu. Na Idade Média, não era incomum que crianças e adolescentes fossem enviados como aprendizes ou mão de obra, muitas vezes sem retorno. Mas essa explicação, embora plausível, não explica o caráter quase hipnótico da partida, nem o silêncio sobre o destino final. Outra hipótese aponta para a peste negra, que, embora tenha alcançado seu auge algumas décadas depois, já circulava em formas menos agressivas. As crianças poderiam ter sido levadas para isolamento, morrendo em seguida. Mas, mais uma vez, se fosse uma quarentena, por que transformá-la em lenda? E quem seria o homem que as conduziu? Teria ele sido um curandeiro, um líder religioso ou algo mais próximo de um carrasco? Há ainda relatos, sussurrados como se fossem maldição, de que o flautista não era um homem comum. Alguns textos tardios insinuam que a sua música tinha propriedades sobrenaturais, capazes de subjugar a vontade humana. Uma habilidade assim, na mentalidade medieval, seria associada à bruxaria, pacto demoníaco ou intervenção de forças não humanas. Esses rumores, talvez, expliquem por que, nas versões posteriores, ele aparece com trajes tão chamativos, para afastá-lo da figura de um homem comum e reforçar seu caráter de criatura do outro mundo. E então há o local para onde teriam ido. Diversos pontos ao redor de Hamelin são mencionados como a última vez que foram vistos. Uma das versões mais persistentes fala de uma montanha que se abriu, engolindo todos, fechando-se em seguida. O símbolo da pedra selada aparece em canções e gravuras antigas, quase sempre associado a passagens para lugares inalcançáveis. Para os camponeses, poderia ser uma metáfora para a morte. Para outros, uma descrição literal de algo que não compreendiam. Quando se examina o que restou da documentação, um detalhe é perturbador por muito tempo: as datas de nascimento e morte das crianças desaparecidas não foram registradas nas genealogias da cidade. É como se tivessem deixado de existir oficialmente. Esse silêncio documental é tão ensurdecedor quanto o vazio deixado por elas. Ao caminhar hoje por Hamelin, é possível ver marcas sutis dessa memória. Há um beco onde, dizem, as crianças passaram. Ali, por séculos, foi proibido dançar ou tocar música. Alguns moradores afirmam que, em certas noites de verão, é possível ouvir ao longe uma melodia leve, quase infantil, misturada ao som do vento. E, se você prestar atenção demais, sentirá a estranha vontade de seguir aquela direção. O que realmente aconteceu em 1284 talvez nunca seja revelado. Talvez tenha sido uma migração forçada, talvez um desastre, talvez algo que a lógica não possa explicar.
O que é certo é que o conto do flautista, hoje suavizado para adormecer crianças, nasceu de algo tão perturbador que precisou ser disfarçado. E por trás das notas de sua melodia, esconde-se um grito que ecoa há mais de 700 anos. Porque a música acabou, mas o silêncio que veio depois nunca terminou.